Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar impulso e quantidade de movimento. Ele vai servir de base para o estudo de colisões, então vamos colocar algumas fórmulas aqui que serão necessárias e outras eu vou desenvolver ao longo da aula. Vamos lá. Olha, essas fórmulas aqui são importantes, então vamos deixar de ladinho. Ó. Impulso é força vezes o tempo. Quantidade de movimento, que é esse segundo aqui, é igual a massa vezes velocidade. E existe o teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso é igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Ou seja, impulso é igual a quantidade de movimento não é massa vezes velocidade, então massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Vamos resolver alguns exercícios e depois o que faltar eu vou complementando. Vamos ver esse daqui, que legal, ó, da Unicamp. Beisebol é um esporte que envolve o arremesso com a mão de uma bola de massa. Olha que legal, pessoal, falou a massa. Então vamos anotar aqui. Massa da bola, né? Qual que é a massa da bola? A massa da bola é 140 gramas de massa na direção de outro jogador que irá rebatê-la com um taco sólido, certo? Então a bola vai ser lançada uma velocidade v e quando ela chegar aqui, ó, ela vai ser o quê? Ela vai ser rebatida com um taco, beleza? Então vamos lá. Considere que em um arremesso o módulo da velocidade da bola chegou a, então a velocidade dela 162 quilômetros por hora, certo? Imediatamente após deixar a mão do arremessador. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador foi de 0,07 segundos, o módulo da força média aplicada na bola foi... Meu Deus! E agora? Como eu faço? Pessoal, olha que interessante. Quando alguém pegou para lançar uma bola, inicialmente ela tem velocidade? Não. A velocidade inicial dela é zero. Só que depois que ele lança, assim, faz todo o movimento, ela chega com uma velocidade final e ele conta quanto vale. Ó. Então, quando alguém colocou a mão aqui para segurar essa bola para lançar ela, velocidade inicial era zero. Depois, olha, ele fez uma força e ela chegou numa velocidade final de 162 km por hora. E ele pede aqui o módulo da força média aplicada na bola. Aí você fala assim, meu Deus, professor, como eu vou descobrir isso daqui? Vamos só marcar uma coisa importante aqui. O tempo que ele ficou em contato foi de variação do tempo é igual a 0,07 segundos. Não sei como fazer. Sabe sim. Vamos usar as fórmulas que nós temos aqui, ó. Se eu quero saber a força, a única fórmula que tem força é essa primeira aqui, não é? Nossa, é verdade, professor. É a única que tem força e a força que eu quero. Então, bora usar ela. Impulso eu não tenho, mas eu quero a força, então eu uso ela vezes... Ah, professor, eu tenho o tempo, que é 0,07 segundos. Importante. Falta o que aqui? Falta a força, que é a que eu procuro, mas aqui, ó, falta o impulso também. Será que tem como encontrar o valor do impulso? Tem, pessoal. Sabe por quê? O impulso, a gente não viu que é igual a variação da quantidade de movimento, que é a mesma coisa que massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial? Nossa, é verdade, professor. Então, bora lá. Vamos tentar calcular o valor do impulso aqui. Então, o impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Massa vezes velocidade final. Mas a massa está aqui, vamos substituir? Não, cuidado, porque no sistema internacional massa tem que estar em quilogramas, não em gramas. Então eu pego 140 e divido por 1000. Quando eu dividir 140 por 1000, vai dar 0,14 quilogramas, certo? Então 0,14 quilogramas é a massa, 0,14 vezes a velocidade final. Ó, velocidade final. Quanto que vale a velocidade final? 162 km por hora. Pode usar 162 km por hora? Não, sistema internacional, metros por segundo. Vamos transformar isso em metros por segundo? Então, 162 metros por segundo e quilômetros por hora. Lembra da conversãozinha? Eu vou colocar aqui, ó. Metros por segundo
quilômetros por hora. Quando você vai de metros por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. E quando você vai de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Nossa, é verdade, professor. Não estava lembrando disso. Importante, né, pessoal? Muito importante isso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou sair de quilômetros por hora e vou para metros por segundo. Então, eu devo dividir por 3,6. Vamos ver quando dá isso? Vou fazer aqui no cantinho, ó. 162 dividido por 3,6. Pessoal, eu sei que para alguns fica um pouquinho cansativo, mas é necessário trabalhar as operações básicas, né? Não tem jeito de fugir delas. Então, bora lá. Vou fazer o seguinte, eu tenho uma casinha, depois da vírgula, acrescenta vírgula, zero, corta, vírgula, fica 36 e 162. Pessoal, quantos 36 cabe no 162? Olha, vamos pensar no 35. 35, 70. 70 mais 70, 140. Então, vamos tentar 4 vezes? Se não, nós tentamos 5. 4 vezes 6, 6 vezes 4, 24. Manda 2. 3 vezes 4, 12, 13, 14. Vamos ver quanto vai dar? Ó, 144, 54, 64. Então, tá certo. Não cabe 5 vezes mesmo. Então, vai ficar assim, ó. 4 para chegar no 2 não tem jeito. Aqui fica 5, aqui fica 12. 4 para chegar no 12, 8. 4 para chegar no 5, 1. 18. 18, posso baixar o zero aqui, vai ficar 180. Quantos 36 cabe no 180? 5, né? 5 vezes 6, 30. Põe o zero, manda 3. 3 vezes 5, 15, 18. Com mais 3, 18, né? Então, 45. Nós temos uma velocidade de 45 metros por segundo. Bora substituir aqui, ó, lá no impulso. Vamos lá? Então, vai ficar assim. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. A massa é 0,14 vezes a velocidade final, que é 45, menos a massa. Qual que é a massa? 0,14 vezes a velocidade inicial. Lembra que quando ele pega para lançar a bola não tem velocidade, então a velocidade inicial dela é 0. Pô, aí tá fácil, aí tá gostoso de a gente fazer. Por quê? É só fazer 0,14 vezes 45, vamos ver quanto dá isso aqui. Ó, 0,14, eu vou fazer o 45 aqui, tá? Vamos lá, 5 vezes 4, 20, manda 2, 5 vezes 1, 5, 1, 2, 7. 5 vezes 0, 0. Mais 4 vezes 4, 16, manda 1, 4 vezes 1, 4 com 1, 5, 4 vezes 0, 0. 0, 6 com 7, 13, vai 1, 5 com 1, 6. 1, 2 casinhas, 6,3 menos 0,14 vezes 0, qualquer número que multiplica por 0 é 0, né? Então, o que vai dar? O impulso é igual a 6,3. Pessoal, qual que é a unidade de impulso? Que é importante, ó. Unidade de força é Newton. E unidade de tempo é segundo Newton vezes segundo, certo? Achamos o valor do impulso. Terminou? Não terminou. Por quê, pessoal? Porque ele quer o valor do quê? Ele quer o valor da força. Então, agora nós temos o impulso. Não temos o impulso? Então, bora substituir essa daqui, né? Ó, vamos lá, eu só vou escrever aqui embaixo para ficar um pouquinho mais organizado. Então, vai dar o impulso, deu quanto? 6,3 é igual a força, eu não sei, vezes o que? A variação do tempo, que foi 0,07. Pessoal, só ser feliz agora. Ó. Quem está com a incógnita, fica embaixo. Ó. Então, quem está com a incógnita, que é o F, é o 0,07. Então, fica embaixo, 0,07. E o 6,3 está em cima. Vamos ver quando dá essa divisãozinha bonita aqui, ó. Importante, pessoal, essas divisões, porque muitas vezes o aluno acaba errando na divisão, faz tudo certo. Então, vou fazer a divisão com vocês, tá? 6,3 dividido por 0,07. Ó, vírgula, 2 casinhas, vírgula, 1 casinha. Acrescenta uma casinha aqui, corta, vírgula, vai ficar como? Vai ficar 630 dividido por 7, porque 0 à esquerda aqui não tem valor. Então, eu vou fazer assim, ó. Quanto 7 cabe no 63? 9, né, pessoal? 9 vezes 7, 63. Para 63
E 3, nada, abaixo o zero aqui, copia o zero aqui. Então, aqui vai dar 90. 90 o quê? Se a força dá em newtons, 90 newtons. Olha que bonitinho, alternativa B. Certo? Vamos fazer a próxima. Essa questão aqui também é bem interessante. Olha, deixa eu deixar um pouquinho para cá aí, tá ótimo. Um carro de massa 2.000 kg colidiu com outro de massa 1.500 kg que estava parado no semáforo. Então vamos contextualizar, pessoal. Física sem exercício não dá certo e física com exercício sem desenho piorou. Então desenha. Mas professor, cansa, não tem problema. Não tem problema, eu faço desenho. Porque se não fizer o desenho, você não tem noção do que está acontecendo. E aí você vai fazer o quê? Você vai acabar sem querer errando o exercício por tentar aplicar a fórmula toda hora. E não é com fórmula só que você resolve. Você precisa entender o contexto. Então vamos lá. Tinha 2 carros, né? Então vamos lá, bonitinhos os carrinhos, ó. Um carro de massa 2.000 kg. Então vamos fazer isso aqui. Massa igual a 2.000 kg. Certo? Colidiu com outro de massa. Vamos fazer a massa desse outro de outra cor. Massa é igual a quanto? 1.500 kg. Vamos colocar o semáforo bonitinho aqui, né? Agora... Opa, tá errado, né? Vermelho, amarelo e verde. Certo? Então tá bonitinho agora. Vamos continuar. O carro tem 1.500 kg que estava parado no semáforo. Então esse daqui estava com velocidade igual a 0. E esse daqui vinha com uma velocidade. Olha, vai contar o valor dessa velocidade. Considerando que após o choque... Bom, vou voltar ao enunciado, que senão nós vamos nos perder, né? Um carro de massa 2.000 kg colidiu com outro de massa 1.500 kg que estava parado no semáforo. Então, esse daqui veio com velocidade e colidiu. Ele não contou o valor da velocidade. Beleza? Então, vamos lá. Considerando que após o choque, os 2 carros andaram junto com velocidade de 20 km por hora. Beleza? Ocorreu aqui? Então, é antes do acidente. Antes, não tinha gente curiosa ali para ver, tava todo mundo tranquilo, tá? Depois do acidente, eu vou dividir isso daqui, vou falar aqui depois. Depois do acidente, depois do acidente, o que aconteceu? Virou uma coisa só, um carro vem aqui, vai ficar grudado no outro carro que tá aqui, enfim, certo? Vai todo mundo, esse amontoado de carro, vai ter uma velocidade de quanto? De 20 km por hora. 20 km por hora, certo? Depois dessa colisão, certo? E aí ele fala o seguinte: podemos considerar que dentre as velocidades apresentadas a seguir, a mais próxima de ser a do carro que provocou o acidente no exato momento da colisão corresponde em quilômetros por hora a quanto? Então, bora lá. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Pessoal, só é importante considerar que se vai todo mundo junto, eu vou somar as massas dos carros, né? Eu vou pegar os 2.000 de um carro mais 1.500 do outro. Então, essa brincadeira toda vai virar uma massa com 3.500 kg. E outra coisa importante aqui de falar é que ele quer velocidade final em quilômetros por hora. Então, eu não vou precisar transformar isso daqui em metros por segundo. Por que mesmo, professor? Eu não vou precisar porque ele quer resposta em quilômetros por hora. Então, eu vou manter quilômetros por hora. Então, vamos lá. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Antes da colisão, qual que era a quantidade de movimento? A quantidade de movimento era só desse carro aqui. Por quê? Porque ele tinha velocidade. Esse outro aqui estava parado, então ele não tem quantidade de movimento. Então, antes, nada mais era que massa desse primeiro carro vezes a velocidade dele. E a quantidade de movimento depois? Depois foi a junção dos dois, né? Então, massa dos 2 carros vezes a velocidade. Então, bora substituir as coisas? Vamos. Primeiro, a massa do carro que causou o acidente, 2.000. 2.000. A velocidade dele, não sabemos e nós vamos calcular. Depois, a massa dos 2 carros, somado deu quanto? 3.500 kg, certo?
vezes a velocidade, que é quanto? 20 km por hora, que eu não vou transformar em metros por segundo, que eu expliquei para vocês, porque eu quero a resposta em km por hora. Então, vai ficar assim, ó, 2000V é igual a 20 vezes 3.500. 3.500 vezes 20. Então, 3.500 vezes 20. 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, põe o 0, manda 1, 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Nossa, professor, deu 70 mil. Muito bem. 70 mil. Só que eu quero o valor de V. Então, eu vou pegar os 70 mil e vou dividir, ó, quem está aqui incógnita fica embaixo, por 2.000. Troca de cor que tá ficando chato. Mesma cor. Corta o 0 com 0, corta o 0 com 0, corta o 0 com 0. Vai dar o quê? 70 dividido por 2 dá 35 o quê? Quilômetros por hora. Lindo esse exercício. Muito gostoso de trabalhar. Alternativa A. Certo? Vamos fazer o próximo. Um jogador de tênis, durante o saque, lança a bola verticalmente para cima. Ao atingir sua altura máxima, a bola é golpeada pela raquete de tênis e sai com uma velocidade de 108 km por hora na direção horizontal. Lançou, bateu. Beleza, vamos lá. Calcule em quilogramas vezes metros por segundo o módulo da variação do momento linear da bola entre os instantes logo após e logo antes de ser golpeada pela raquete. Considere a massa da bola de tênis como de 50 gramas. Então vamos lá. Primeira coisa, volta no problema e vamos tentar desenhar isso. Um jogador de tênis, durante um saque, lança a bola verticalmente para cima. Então, ele está aqui, ele lança a bolinha para cima e a bolinha vai chegar aqui em cima, certo? Ela chegou aqui em cima. Olha o que ele vai fazer. Ao atingir sua altura máxima, a bola é golpeada pela raquete de tênis e sai com velocidade de 108 km por hora. Então, a raquete de tênis, eu vou tentar fazer o desenho aqui. A raquete vem aqui e vai golpear a bola, certo? E essa bola vai sair com uma velocidade de quanto? De 108 km por hora. Lembrando, pessoal, que no momento, antes de atingir a raquete, da raquete acertar a bola, a velocidade inicial na horizontal dela era 0, porque ela só estava subindo. O que aconteceu? Ele pegou e acertou ela e empurrou para frente. Então, a velocidade inicial da bola aqui é 0, tá? Então, a velocidade final que vai ser 108 km por hora. A velocidade inicial é igual a 0. É importante falar isso. Calcule em quilogramas que multiplica metros por segundo o módulo da variação do momento linear da bola entre os instantes logo após e logo antes de ser golpeada pela raquete. Considere a massa da bola. A massa da bola tem 50 gramas, né? Ou vale 50 gramas. Como eu devo fazer? Pessoal, ele falou de quilograma que multiplica metros por segundo. Eu estou falando do quê? De quantidade de movimento. Ó. Quantidade de movimento não é igual a massa vezes a velocidade? Pô, é verdade. Massa é quilogramas, velocidade é metros por segundo, desculpa. Quilômetros por hora, não, estou vendo ali. Sistema internacional, velocidade em metros por segundo. Então, o que vai acontecer, pessoal? Ele quer essa variação. Então, vamos lá. Quantidade de movimento antes e quantidade de movimento depois. Então, quantidade de movimento Q antes, eu vou fazer o cálculo, depois eu vou fazer o Q depois. Muito simples. Quantidade de movimento antes vai ser a massa vezes a velocidade antes. E a quantidade de movimento depois? Massa vezes velocidade depois. Pessoal, eu não vou me preocupar com algumas coisas aqui. Por quê? A velocidade antes é 0, porque eu lancei a bola. Quando ela chega a bola lá em cima, ela não tem mais velocidade nem na vertical e nem na horizontal. Então, ela não tem velocidade. Então, o que eu vou fazer? Vai ser massa que multiplica a velocidade antes 0. Mas eu vou colocar o valor de massa aqui. Só que está em gramas. Eu vou ter que transformar em quilogramas. Lembra que eu pego o valor aqui. Eu tenho 50 e vou dividir por quanto? Para transformar em quilogramas, eu divido por 1000. 1, 2, 3. Então, dividindo por 1000 vai dar quanto? Ó,
corta, corta, vai ficar 5 dividido por 100, que é 0,05. Certo? Então a massa vai ser 0,05 vezes a velocidade antes, que é 0, e depois a quantidade de movimento depois vai ser a massa 0,05 vezes a velocidade depois, que é 108 km por hora. 108 km por hora está no sistema internacional? Não, não está no sistema internacional. Então, eu vou pegar o 108 de km por hora para metro por segundo. Eu faço o que? Divido por 3,6. Lembra uma casinha aqui? Eu vou fazer o que? Acrescenta vírgula 0. Corta, corta. 36 e 108. Quantos 36 cabe no 108? 3 vezes 6, 18. Põe o 8, manda 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. 108 para 108, nada. Então, a resposta vai ficar 3. Não, lembra de baixar o 0 aqui e copia o 0 aqui. Vai dar 30, né? 30, velocidade depois. Então, pessoal, é só multiplicar. Quanto que dá 0,05 que multiplica 30? Então, 0,05, eu vou multiplicar 30. Vamos lá, 0, 3 vezes 5, 15. Põe o 5, manda 1. 3 vezes 0, 0. Vem 1. Duas casinhas. 1,5. Só que a quantidade de movimento antes aqui já deu 0. Então, ele pediu o quê? Ele pediu a variação, né? Considerando a massa de tal, qual é a variação? O módulo da variação do momento linear. Momento linear, ou quantidade de movimento, é a mesma coisa. Então, momento linear, ou variação da quantidade de movimento, é igual quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Variação da quantidade de movimento final 1,5 menos inicial 0. Então, eu tenho que a variação da quantidade de movimento é 1,5. Olha aqui, cuidado que nós temos que obedecer o sistema internacional. Quilogramas, que é a massa, que multiplica o quê? Metros por segundo. A resposta 1,5, alternativa A. Muito interessante isso. Vamos para o próximo? Adoro esse exercício, ele é extremamente importante. Um bloco de massa, 1 kg, move-se retilineamente, né, com velocidade de módulo constante igual a 3 metros por segundo sobre uma superfície horizontal sem atrito. A partir de dado instante, o bloco recebe o impulso de sua força externa aplicada na mesma direção e sentido do seu movimento. A intensidade dessa força em função do tempo é dada pelo gráfico. A partir desse gráfico, pode-se afirmar que o módulo da velocidade do bloco após o impulso recebido é... E aí eu quero a velocidade. Pessoal, nós temos que em um gráfico de força por tempo, vai dar o impulso como sendo a área. Impulso não é igual a força vezes variação do tempo. Toda vez que tiver uma multiplicação, a área de um gráfico, quando eu tiver, no caso, as variáveis força e a variável tempo, uma multiplicando a outra, se eu calcular a área, eu vou conseguir o impulso. Então, o impulso é igual em número à área da figura. Beleza, vamos calcular essa área para descobrir o impulso? Vamos. Então, qual é a área dessa figura? Pessoal, aqui nós temos um trapézio, né? Você consegue verificar que tem um trapézio? Nossa, professor, será? Olha aqui, base maior, base menor e altura. Perfeito, então o impulso é igual em número à área do trapézio. Qual que é a área do trapézio? Base maior. A base maior, como eu risquei aqui, ó, essa daqui, ela vai do 0 até o 2. Então, vai ser 2 mais base menor, que vai do 0, que essa daqui vai do 0 até o 1, mais 1 vezes a altura. Quanto que vale a altura? A altura vale 4. 4. Tudo isso dividido por 2. Então, o impulso é igual a 2 mais 1, 3. 3 vezes 4 dividido por 2. Isso daqui vai dar 12 dividido por 2, que é igual a 6. 6 o quê? Pessoal, lembrando que força é em Newton e tempo em segundo. Newton vezes segundo. Encontrei aqui. Perfeito o valor do impulso, mas olha o que ele pergunta. Ele não pediu o valor do impulso, ele pediu o quê?
A partir desse gráfico, pode-se afirmar que o módulo da velocidade do bloco após o impulso recebido é em metros por segundo, ele quer velocidade. Nossa, professor, não sei o que fazer, porque qual fórmula que fala de velocidade? Presta atenção. Vamos colocar aquelas fórmulas aqui de novo. Vamos lá, Ctrl V, vamos jogar aqui. Vamos ver se tem alguma que dá para aproveitar. Olha, eu tenho impulso. Legal. Se eu tenho valor de impulso, eu posso jogar nessa? Não. Por quê? Porque ele não falou nada de tempo aqui, certo? Que ficou atuando uma força. Nem falou de força. Então, não é isso que ele quer. Ele falou de quantidade de movimento? Direto não, mas ele falou de impulso e quantidade de movimento. Olha aqui, pessoal. Eu consigo relacionar isso com essa fórmula. Beleza? Então, vamos lá. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Beleza? Então, impulso é igual massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Agora, vamos voltar no problema e procurar esses valores, né? Então, vou novamente voltar no enunciado. Ó. Um bloco de massa 1 kg. Pô, professor, que legal, eu já sei o valor da massa, 1 kg, certo? Move-se, né, retilíneamente com velocidade de módulo constante. Qual que é a velocidade? 3 metros por segundo. Então, a velocidade inicial dele é igual a 3 metros por segundo. Vamos colocar já aqui, ó, na velocidade inicial de 3 metros por segundo, certo? Então, ó, a massa vale 1, a velocidade é 3. Só falta essa velocidade final. Sobre uma superfície horizontal sem atrito, a partir de dado instante, o bloco recebe o impulso de uma força externa aplicada na mesma direção e sentido do seu movimento. A intensidade dessa força em função do tempo é dada pelo gráfico. Pegamos essa daqui e nos deu o impulso. Depois ele pergunta o seguinte: a partir desse gráfico, pode-se afirmar que o módulo da velocidade do bloco após o impulso, ou seja, a velocidade final, que eu não sei, velocidade final. Eu não sei. Bora ser feliz agora, porque eu tenho tudo. Eu tenho impulso que é 6, que foi dado pelo gráfico. É só multiplicar e resolver. Ó. 6 é igual a 1 vezes velocidade final da velocidade final. Menos 1 vezes 3, 3. Trocou de lado, velocidade final é igual. Pessoal, 3 vai para o lado de lá, então vai somar. Vai ficar 6 mais 3. Eu tenho uma velocidade final igual a 6 mais 3, 9 metros por segundo. Tem essa alternativa? Tem, olha que bonitinho. É a alternativa E de elefantinho. Legal, pessoal? Importante. Com essas fórmulas eu consigo trabalhar sempre. Mas quando eu leio o exercício eu consigo pegar tudo? Pessoal, não consegue. Eu estou tentando deixar claro isso para vocês. Vocês viram, vou lá, paro, volto. Porque ninguém consegue em física sair fazendo milagre. Não dá para começar a fazer alguma coisa e dar certo sempre. Você tem que fazer o seguinte: você coloca o que você tem e vai vendo. Olha, beleza, eu preciso disso. Não encaixa que não deu certo aqui. Vou tentar em outro lugar. Só que você precisa entender o seguinte: não pode entrar em desespero. Tem que fazer devagar. Tem que organizar o pensamento que uma hora dá certo. Certo? Então vamos fazer o próximo. O próximo também é um excelente exercício. Móvel de massa 100 kg, inicialmente em repouso, move-se sob a ação de uma força resultante constante de intensidade 500 Newton durante 4 segundos. Então vamos tentar fazer um desenho aqui. Um móvel qualquer. Imagina uma esfera, certo? Ele tem uma massa igual a quanto? 100 kg, certo? Inicialmente está em repouso. Toda vez que fala que inicialmente está em repouso, a velocidade inicial dele é 0, certo? Move-se sob a ação de uma força resultante constante de intensidade. Então, ele vai mover-se com uma força de quantos newtons? De 500 newtons durante um tempo, vou chamar um ΔT, de quanto? De 4,0 segundos, certo? A energia cinética adquirida pelo móvel no instante t igual a 4 segundos só vou fazer uma coisa, vou fazer o desenho dele novamente aqui para não perder. Ó, aqui ele vai chegar aqui, mas ele vai chegar aqui, pessoal, com uma velocidade diferente. Por quê?
Porque foi aplicada uma força, colocou força num corpo, ele vai adquirir aceleração e a aceleração vai fazer com que ocorra a variação da sua velocidade. A velocidade final eu não sei. Nossa, professor, e agora? Qual fórmula eu devo usar? Vamos lá? Dá uma olhadinha aqui. Ele falou em impulso, certo? E nós sabemos que impulso é igual a força vezes o que? Vezes o tempo. Então, olha que legal. Nós temos aqui, ó, força e nós temos tempo. Então, dá para usar essa primeira parte. Então, eu vou até separar essa primeira parte para utilizar ela. Beleza? Eu posso usar essa. Só que depois ele pergunta o quê? A energia cinética adquirida pelo móvel no instante de 4 segundos em Joule. Energia cinética. É importante a gente entender que está relacionada à velocidade. Então, qual que é a relação que envolve velocidade e impulso? Olha aqui, essa relação aqui. Nossa, eu vou colocar aqui, então vou utilizar isso aqui também. E o resto? O resto é só a demonstração de como chegar lá, né? Então eu vou tirar isso aqui para ter um espaço livre. Bora lá, vamos aplicar a primeira fórmula, depois eu explico o resto da segunda. Impulso não é igual a força vezes variação do tempo? Legal. Eu consigo calcular o impulso. Impulso vai ser igual a quanto que é a força? 500. Vezes o tempo que ela ficou atuando? 4 segundos, né? Impulso é igual a 4 vezes 500 dá 2.000, né? 4 vezes 5, 20, mais 2 é 2.000 o quê? Newton vezes segundos. Achei o valor do impulso. Nós sabemos que impulso é igual a variação da quantidade de movimento por essa segunda fórmula aqui, né? Nossa, é verdade, professor, nós sabemos. Então, bora lá. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento, ou seja, massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Professor, impulso vale 2.000, bora substituir. É igual a massa. Nossa, quanto que é a massa? 100 kg. Então, bora substituir. 100 vezes a velocidade final. Só não sei a velocidade final que ele chegou aqui, eu estou procurando ela. Velocidade final eu não sei. Menos massa, qual que é a massa mesmo, já esqueceram? Vai ficar 100 vezes a velocidade inicial. Ele falou tudo que saiu do repouso, a velocidade inicial 0. Então, vezes 0, qualquer número que multiplica 0 vai dar 0, então isso daqui some, vai ficar 2.000 é igual a 100 vezes velocidade final. Eu quero velocidade final, eu vou isolar ela, né? Então, vai ficar 2.000 dividido por 100, corta, vai dar quanto? 20 o quê? Metros por segundo. E está pronto, professor? Não, porque ele pediu o quê? Ele pediu energia cinética. Meu Deus, o que é energia cinética? Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia cinética é energia relacionada ao movimento, certo? Então, energia cinética, e tudo que dá energia, é importante que é dado em joules, tá? Então, energia cinética vai ser quanto? Ó? Energia cinética é igual a massa. Massa é 100 vezes a velocidade. 20 elevado ao quadrado dividido por 2. Então, vamos lá. Energia cinética é igual a 100 vezes 20 elevado ao quadrado vai dar quanto? 400? Vamos lá fazer aqui, ó, só para ver, ó, 20 vezes 20. Se tiver com dúvida, ó, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4. 400. Então, 400 dividido por 2. Vou fazer assim, ó. 400 dividido por 2 vai dar quanto? 200, não vai? 200 vezes 100 vai dar quanto? 20.000. 1, 2, 3. Se tiver com dúvida, conta o número de zeros. 1, 2, 3, 4. 20.000, 4 zeros. 20.000 o que, pessoal? Energia em joules, né? Joules. Mas, professor, não tem essa resposta aí. Aparentemente não tem mesmo. Mas vamos transformar isso em notação científica? Bora transformar em notação científica? Lembra como faz? Não lembro, professor. É simples, ó. Pega o número, para notação científica tem que estar entre 1 e 10, mas não pode ser 10. Pode ser 999, mas não pode ser 10. Então, o 20.000 não está. Nem o 2.000, nem o 200, nem o 20, mas o 2 está. Então, eu vou colocar o 2, 2 vezes 10, e vou contar
quantas casinhas tem depois, ó. 1, 2, 3, 4. Então, elevado à quarta. E aí eu coloco a unidade que é em joules. Então, 2 vezes 10 à quarta joules. 2 vezes 10 à quarta joule tem? Tem. Alternativa D de Danoninho. Certo? Olha que legal esse set. Considere uma esfera muito pequena de massa 1 kg. Vamos desenhar. Mas, professor, não sei o que vai pedir. Calma, desenho. Uma esfera, vamos colocar as informações aqui. Massa é igual a 1 kg. Deslocando-se a uma velocidade... Opa, ele contou a velocidade, que interessante. Velocidade é igual a 2 metros por segundo, sem girar durante, variação do tempo, igual a 3 segundos, certo? Nesse intervalo de tempo, o momento linear dessa partícula é... Ele só quer um momento linear. Momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento, né? Momento linear é igual a quantidade de movimento. Quantidade de movimento não é massa vezes velocidade? Então vamos lá. Qual é a quantidade de movimento? Vai ser a massa da partícula 1 vezes a velocidade 2. Então, a quantidade de movimento é 1 vezes 2, 2, o quê? Quilogramas, que multiplica metro por segundo. Professor, e o tempo aqui? Ele só contou para tentar dificultar a sua vida. O tempo não é utilizado aqui. Beleza? Alternativa A. Por que o tempo não é utilizado? Porque ele não falou nada que ela chegou a uma dada velocidade, ele não falou nada de uma força e tal. Então não tem como usar impulso, não tem como usar a questão da variação da quantidade de movimento também. Então não se preocupe. Vamos fazer o próximo? O próximo é um ótimo exercício. Um pouquinho mais extenso, mas interessantíssimo. Olha aqui, o gráfico abaixo mostra a intensidade de uma força aplicada em um corpo no intervalo de tempo de 4 segundos. Ele mostra o gráfico lindo aqui. O impulso da força no intervalo especificado vale. Pessoal, olha que gostoso. Impulso é igual em número à área, não é? Bora calcular essa área. Impulso é igual. Vamos calcular a área de quem? Que figura é essa, professor? Eu tenho 2 trapézios aqui. Ah, duvido. Dá uma olhada aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui, ó, eu tenho um trapézio. Não tô vendo, calma aí. Aqui tem um trapézio. Olha aqui, ó, fazer de vermelho, bonitão aqui. Aqui eu tenho um trapézio de vermelho. Certo? Depois eu tenho outro trapézio aqui, que eu vou deixar ele de roxo. Certo? Cadê o roxo? Cadê o roxo? Roxo. Nossa, professor, é verdade, é isso daí mesmo. Beleza? Então vamos lá? Vamos calcular essas áreas e vou somar. Então, vamos, impulso é igual. O trapézio aqui em vermelho. A base dele, ó, isso daqui tudo, certo? Vale quanto? Vai do 0 até o 20. Então, base maior, né? Só para lembrar a área, se alguém tiver dúvida, a área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? Então vamos lá. Base maior, do pequenininho aqui em vermelho, vai ser 20, né? Porque ele vai tudo isso aqui. 20 mais a base menor, que vai aqui, ó, vai até o 10. Então 10 vezes a altura. A altura é a distância entre as bases, tá? Então a altura eu vou fazer amarelo para vocês verem aqui, ó. A distância entre as bases, que é 1 dividido por 2. Certo? Mas vamos fazer a área do roxinho. Base maior do roxinho. Base maior daqui. Vai do cuidado, pessoal, para não errar. Vai do 1 até o 4. Então, se você foi do 1 até o 4, você andou 3, certo? É o final menos inicial. 4 menos 1 é igual a 3. Então, base maior vai ser 3. Mais base menor, ó. Nós vamos do 1 até o 3. Então, 3 menos 1 é 2. Então, 2 vezes a altura, que é a distância entre as duas bases. Qual que é a distância entre as duas bases? Vai do 0 até o 20. Então, vai ser 20 dividido por 2. Bora resolver isso? Impulso é igual. Vamos lá, 20 mais 10 vai dar 30. 30 vezes 1 dá 30. 30 dividido por 2, mais, olha aqui, 3 mais 2 dá 5, certo? 5 vezes
20 vai dar 100. 100 dividido por 2. Vamos fazer isso, impulso é igual. Pessoal, posso dividir aqui, eu posso somar e depois dividir. Eu vou fazer a divisão direto para não ter dor de cabeça. 30 dividido por 2 dá 15. Mais 100 dividido por 2, 50. Quanto que dá 50 mais 15? 65. Eu estou falando de impulso. É igual a força Newton que multiplica segundos. Descobri o valor do impulso. Tá pronto. 65. Só que ele falou o quê? O impulso da força do intervalo de tempo especificado vale 65. Impulso é força, Newton vezes segundo. Mas, professor, tá parecendo diferente aqui, meu Deus do céu. Eu acho que é 65, deve estar certo, 65 mais a unidade aqui. Eu vou abrir o Newton. Newton é força. Força não é igual a massa vezes aceleração. Então, massa, quilograma, que multiplica metros por segundo ao quadrado. Então, aonde for aqui, eu vou colocar Newton, quilograma, que multiplica metro por segundo ao quadrado, vezes o que? Segundo. Então, esse quadrado aqui corta com esse segundo e sobra quilograma, que multiplica metro por segundo. Por isso que está certinho a alternativa C, também com relação à unidade. Legal? Muito bom esse exercício. Vamos fazer o próximo. Vamos lá, pessoal. Esse daqui é extremamente interessante. Um foguete de massa M. Então, qual que é a massa do foguete, pessoal? O foguete tem massa M, professor. Beleza, vamos colocar a massa M. Certo? Encontra-se no espaço e na ausência de gravidade com velocidade de 3.000 km por hora. Então, a velocidade dele é 3.000 km por hora, certo? Em relação ao observador na Terra, conforme ilustra a figura a seguir. Num dado momento da viagem, o estágio cuja massa representa 75% da massa do foguete é desacoplado. Então, pessoal, o estágio representa 75% da massa. Pessoal, 75% de M, só vou colocar aqui no cantinho, 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,75% do que? Da massa. A massa vale M. Então, isso daqui vale 0,75 de M. Pessoal, para concluir e chegar no 100%, o resto deve ter quanto? 25%. 25% é a mesma coisa que 0,25 de M. Vamos continuar aqui. Então, num dado momento da viagem, o estágio cuja massa representa 75% da massa do foguete é desacoplado da cápsula. Devido a essa separação, a cápsula do foguete passa a viajar 800 km por hora mais rápido que o estágio. Então, eu sei a velocidade do estágio depois da separação? Não, vou chamar de V. Mas a cápsula é mais rápida ainda, então vai ser V mais 800. Por quê, Rivaldo? Porque ele viaja o quê? A cápsula do foguete passa a viajar 800 km mais rápido que o estágio. Então, o estágio viaja a V e a cápsula V mais 800, certo? Qual é a velocidade dessa cápsula em relação ao observador após a separação do estágio? Eu quero saber essa velocidade final. Como eu vou resolver, professor? Muito simples, pessoal. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Só isso, sim. Que antes é igual a que depois. Nossa, mas aí eu faço como? Quer ver? Quantidade de movimento antes. Antes, quem tem quantidade de movimento é o foguete, certo? Então aqui nós temos um probleminha antes. Então, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Qual que é a massa do foguete? M. Qual que é a velocidade? 3.000. 3.000 km por hora. Mas, professor, precisa transformar em metros por segundo? Não, porque a resposta está tudo aqui em km por hora. Então, não vou jogar para o sistema internacional. E depois que separa, nós temos essas duas partes, né? Primeira parte, nós temos a quantidade de movimento do estágio do foguete, que vai ser a massa dele vezes a velocidade, certo? Então, qual que é a massa dele? A massa dele vale 0,75 de M
vezes a velocidade dele, que eu não sei qual que é a velocidade, que eu chamei de v. Então, vezes v mais, olha aqui, o da cápsula. A quantidade de movimento da cápsula é a massa da cápsula. Quanto que vale a massa da cápsula? Rapidinho, pessoal, deixa eu só tirar essa informação daqui. Isso daqui vai me irritar, porque vai acabar atrapalhando o que eu quero fazer, tá? Então, vamos ficar com a massa, que vai valer 0,25 m, 0,25 m vezes essa velocidade. Qual que é essa velocidade? É a velocidade do estágio mais 800. Então, vamos colocar aqui, ó, V do estágio mais 800. Bora resolver? Bora resolver. Olha que legal. Vai ficar 3.000 vezes m vai dar 3.000. M é igual a 0,75 m vezes v. Então, vai ficar 0,75 m vezes... Deixa eu fazer o m igual, senão depois vai parecer que é diferente. M vezes v mais... Aqui, pessoal, vai ter que fazer uma distributiva, certo? Então, vai ficar 0,25 mv mais 0,25 m que multiplica 800. Vamos ver como está isso aqui, ó. 800 está aqui, 0,25 aqui. Vamos fazer essa multiplicaçãozinha, 0, 8 vezes 5, 40, põe o 0, manda 4, 2 vezes 8, 16. 16 com mais 4 dá 20. Bonitinho, duas casinhas, duas casinhas. Isso daqui vai dar quanto? 200. Então, vai ficar 200 m. Perfeito? Então, bora lá. Vamos fazer aqui, ó. 3.000, né? 3.000 m é igual a 0,75. Olha que bonitinho, ó. 0,75 mv mais 0,25 mv. Vocês concordam comigo que vai dar simplesmente mv? Porque 0,75 mais 0,25 dá 1. Então, 1 mv é a mesma coisa que mv. Mais 200 m. Pessoal, vocês perceberam que todo lado aqui, ó, tem m? Então, eu posso colocar m evidência do lado de lá. Então, vai ficar assim, ó. 3.000 m é igual... Olha, tem m comum dos dois. M, que vai ficar v mais 200. Coloquei o m em evidência. Se eu coloquei o m em evidência, eu posso cortar esse m. É verdade. Então, corta aqui com aqui. Vai sobrar o quê? 3.000 é igual a v mais 200. Certo? Continuando aqui, deixa eu tirar esse cálculo que eu não gostei, que ele vai ficar me atrapalhando aqui. Então, vamos tirar ele daqui. Vamos colocar ele para o cantinho. Importante, mas está atrapalhando. Vamos. Então, vai ficar v igual a 3.000 menos 200 é igual a v, certo? Só passei o 200 para lá. Então, v é igual... Quanto que é 3.000 menos 200? Dá para fazer de cabeça, né, pessoal? 3.000 menos 200, 2.800. 2.800 o quê? Quilômetros por hora. Pronto, tá terminado o exercício? Não, cuidado, porque eu acabei de calcular o v, e o v é a velocidade do estágio. Então, o estágio está com uma velocidade de quanto? 2.800 km por hora. Só que não é o estágio que ele está perguntando. Ele perguntou a velocidade da cápsula. E a velocidade da cápsula é igual à velocidade do estágio mais, ó, velocidade da cápsula, velocidade do estágio mais 800. Então, essa velocidade aqui, que vai ser a velocidade, que vai ser a minha resposta, vai ficar... Eu só vou tirar isso daqui para ter mais espaço aqui. Então, vai ficar como sendo a velocidade final, vai ser 2.800, que é a velocidade do estágio, mais 800, que é a velocidade que ele tem a mais, né, da cápsula. Então, isso vai dar a velocidade total da cápsula, 2.800 mais 800, vai dar 3.600 o quê? 3.600 km por hora. Alternativa, qual que é a alternativa? 3.600.
Alternativa D. Excelente exercício, muito interessante. Pessoal, só parando para fazer uma pergunta para vocês. Se tivesse pedido a velocidade em metros por segundo, para transformar em metros por segundo de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6, né? Só título de curiosidade, é só pegar 3.600 e dividir por 3,6, lembra? Acrescenta um zero aqui, vírgula zero, corta a vírgula. A pergunta é, quantos 36 cabe? No 36 vai ser 1. 1 vezes 36, 36 por 36 nada. 3 zeros, copia esses 3 zeros. Então daria 1.000 metros por segundo. Excelente exercício, né? Mas o gabarito aqui está em quilômetros por hora, sem problemas. Viram que interessante? Vamos fazer mais um. Bora lá. Olha esse daqui, que legal. Esse exercício é bem trabalhoso, mas interessante. Um objeto de massa 2 kg move-se em linha reta com velocidade constante. Então tá bonitinho aqui, ó. Apresentação dele. Uma velocidade constante de 4 metros por segundo. A partir de um certo instante, uma força de módulo 2 newtons é exercida por 6 segundos sobre o objeto na mesma direção de seu movimento. Em seguida, o objeto colide frontalmente com o obstáculo e tem seu movimento invertido, afastando-se com velocidade de 3 metros por segundo. O módulo do impulso, então ele quer o valor do impulso, o módulo do impulso exercido pelo obstáculo e a variação da energia cinética, então, a variação da energia cinética do objeto durante a colisão foram, respectivamente... Meu Deus, professor, o que eu faço? Você viu esse monte de informação? Vamos entender o que aconteceu. Eu tinha um objeto em movimento. De repente, aplicou uma força nele. Aumentou a sua velocidade. Tá? Mas aplicou essa força durante quanto tempo? Durante 6 segundos ele teve um aumento de velocidade. Aí chegou no final, ele bate no obstáculo e volta. Então vamos lá. Ele estava com velocidade. De repente, ele foi puxado. Então ele aumentou a sua velocidade. Depois que ele aumentou a sua velocidade, ele colidiu e voltou. E ele perde o quê? O módulo do impulso exercido pelo obstáculo. Então, olha, o que eu representei aqui, eu estou mostrando. Ó. Veio aqui, ele está calminho, de repente ele recebe a ação de uma força. A força vem aqui e puxa ele. E ele vai fazer o quê? Durante 6 segundos ele sofre a ação dessa força e chega com uma velocidade final, ó, que eu não conheço. Só que depois que ele bate, o que acontece? Ele volta. E ele quer o impulso aqui, nessa colisão. Como eu devo fazer? Calma, pessoal. Primeira coisa, para eu saber o impulso ali, eu tenho que saber a velocidade que ele chegou aqui para sofrer essa colisão. Então, bora lá. Ó. Qual as formas que eu tenho? Lembra que impulso é igual a força vezes variação do tempo? Então, vamos descobrir o quê? O valor do impulso que ele sofreu aqui. Então, vamos lá. O impulso que ele sofreu foi uma força, não foi? Foi uma força de quantos newtons? 2 newtons, que foi aplicada durante quanto tempo? Durante 6 segundos. Então, ele recebeu um impulso aqui de 12 newtons vezes segundos. Beleza, achei o impulso. Só que, no momento que ele recebeu o impulso, ele bateu, ele colidiu aqui. Então, ele teve uma velocidade de colisão. Vamos descobrir o valor dessa velocidade? Como professor, eu não consigo fazer. Consegue sim. Sabe por quê? Teorema do impulso. Impulso, ó, vou fazer aqui, ó, de verde, ó, impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Ah, é verdade, né? Então, impulso é igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. O impulso eu sei que é 12, certo? A massa, ele fala que é 2 kg. Então, é só fazer 2 vezes a velocidade final, ó, eu não sei, que é o que eu deixei com interrogação aqui. Menos massa, que é o 2 kg, e a velocidade inicial. Lembra que lá no início ele estava com qual velocidade mesmo? Com 4 metros por segundo. Vezes 4. Pessoal, só ser feliz aqui, ó. 12 é igual a 2VF menos 8. 2 vezes 4, 8, né? Passa para o lado de lá, vai ficar 12 é negativo, fica positivo, mais 8 é igual a 2VF. 12 mais 8 dá 20. 20 é igual a 2 velocidade final. Eu quero velocidade final, não quero? Então é só fazer 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 metros por segundo. Olha que legal. A velocidade tem que subir mesmo. Então ele chega com uma velocidade aqui no final, ó, de quanto? De 10 metros por segundo. Só que, pessoal, bateu. Teve um impulso. Por quê? Se ele bateu,
tem uma força que tirou a velocidade dele e fez ele voltar com uma velocidade de quanto? De menos 3 metros por segundo. Eu vou ter que fazer o mesmo problema para saber o valor do impulso, porque ele quer saber o módulo do impulso exercido pelo obstáculo. Então, para eu saber o valor do impulso exercido pelo obstáculo, eu vou fazer que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento de novo. Só que agora eu tenho os valores de velocidade, porque antes de bater 10 metros por segundo, acabei de calcular, e depois da colisão ele sai com velocidade de menos 3 metros por segundo. Por que menos 3 metros por segundo? Porque ele está voltando, pessoal. Olha aqui, todo o problema que estava no sentido de bater no obstáculo, só que depois ele volta com uma velocidade que vai ser negativa porque está contrária à orientação da trajetória. Cuidado, porque eu acho que todo mundo deve ter ficado assim, porque ele colocou velocidade negativa? Porque ele está voltando, bateu e voltou, por isso velocidade negativa. Então vamos fazer o impulso? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então é massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Certo? Então impulso é igual. Qual que é a massa? 2 kg. A velocidade final dele, a velocidade final dele é menos 3 metros por segundo. Então, eu vou fazer menos 3, menos a massa continua sendo 2, vezes a velocidade inicial, ou seja, a velocidade antes dele colidir no obstáculo vale 10, né? 10. Vamos lá? Impulso é igual a 2 vezes 3, 6. Então, menos 6 por ser negativo, menos 2 vezes 10 dá quanto? 20. Menos 20. Então, o impulso aqui é menos 20 menos 6, menos 26, o quê? Impulso é força vezes o tempo. Então, Newton vezes o quê? Newton vezes segundo. Olha aqui as alternativas que nós temos. Nós temos as alternativas em Newton por segundo 26 e 26. Mas, professor, você viu que deu negativo esse valor? O que significa dar negativo esse valor? Significa que o impulso foi no momento que eu tive a diminuição da energia ali. Foi a diminuição da velocidade também. Então, eu vou falar que foi uma resistência, tá? Então, só para questão de cálculo, tá? Eu coloquei o negativo para entender que foi resistivo, mas eu deixo o impulso aqui no seu valor positivo, sem problema algum, tá? Então, vou colocar o mais aqui para entender que foi 26 Newton vezes segundo. Então, nós estamos entre a alternativa A e a alternativa C. Mas, olha aqui, ele pede depois o quê? A variação da energia cinética do objeto. O que é a variação da energia cinética? Variação da energia cinética é energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, variação da energia cinética é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Pessoal, como eu faço a variação da energia cinética mesmo? Delta energia cinética. O que é energia cinética? É mv² sobre 2, né? Menos mv² sobre 2. Bom, substituir os valores. Então, nós temos aqui delta energia cinética vai ser massa, a massa continua sendo 2, a velocidade final dele vai ser 3, né? Então, 3 elevado ao quadrado sobre 2, menos a massa, que é 2, vezes a velocidade inicial dele, que é 10. 10 ao quadrado dividido por 2. Pessoal, estou ficando sem espaço aqui, então para resolver isso eu vou subir um pouquinho os cálculos, tá bom? Então vamos subir só um pouquinho, só para ter um pouquinho mais de espaço. Então nós temos que a energia cinética, delta energia cinética, né, variação da energia cinética, corta esse 2 com esse 2, 3 ao quadrado vai dar 9, menos 10 ao quadrado, corta esse 2 com esse 2 aqui, então vai ficar 10 ao quadrado, 100. Então a variação da energia cinética, 9 menos 100, quando tem sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. O sinal do maior é o do 100, que é negativo, então vai ficar 100 menos 9 vai dar 91 energias em joules. Então, 91 joules. Alternativa A, que é a única que tem 91 joules. Perfeito? Alternativa A de amor. Extremamente interessante. Muito bom esse exercício.
Difícil? Não. Mas a gente tem que entender passo a passo o que vai acontecer. Tá bom? Vamos fazer o próximo, que é o último exercício? Muito bom esse exercício. Eu tentei de alguma forma desenhar aqui para tentar explicar o que acontece. Olha, pessoal, durante o reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg. Fiz desenho bonitinho, ficou muito legal o cosmonauta mais a bomba, certo? Que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Então, a velocidade deles aqui é igual a zero, certo? Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Então, ele empurrou a bomba e ele foi empurrado para o sentido oposto. Então, beleza? Ele empurrou, ela foi para lá com uma velocidadezinha e ele veio para cá com outra. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade, ó, a velocidade da bomba depois, ó, 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é a velocidade, qual é o valor, né, da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Bom, vamos trabalhar com isso. Que antes é igual a que depois, certo? Vamos lá, que antes, ou seja, a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. O que eu tenho antes, pessoal? Quantidade de movimento antes é tudo isso, ó. Massa do cosmonauta mais a massa da bomba vezes a velocidade, mas eles estão em repouso, a velocidade é zero, mas vamos colocar aqui. Então, eu tenho quantidade de movimento é massa vezes velocidade, aqui também vai ser massa vezes velocidade, mas vamos colocar antes a massa que vai ser a soma dos dois, 90 mais 360, vamos ver quanto dá, ó, 360 mais 90 vai ficar 0, 9 mais 6, 15, manda 1, 3, 4, 450 quilos. Então, vou fazer 450, só que a velocidade é zero, então vai zerar isso. É igual a quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento depois, dá uma olhadinha aqui, pessoal. Eu adotei o sentido positivo como sendo para lá, para a direita. Viu aqui, ó, sentido positivo para a direita. Então, tudo que estiver para a direita vai ter sinal positivo. Se tiver alguma coisa vindo para a esquerda, vai ter que ter sinal negativo. Então, bora lá. Vou fazer o seguinte, ó. Qual que é a quantidade de movimento depois? Massa do cosmonauta vezes velocidade do cosmonauta mais massa da bomba vezes velocidade da bomba. Então, vamos lá. Massa do cosmonauta, 90, certo? Vezes a velocidade dele. A velocidade do cosmonauta, eu não sei, eu vou chamar de V. Só que está contrária à orientação aqui, então vai dar negativo. Mais massa da bomba, 360 vezes a velocidade da bomba, que é 0,2. Ó. Ele conta aqui, certo? Então vai ficar 450 vezes 0, aqui dá 0. 0 é igual a 90V mais 0,2 vezes 360. Vamos ver quanto dá? 360 que multiplica 0,2 do 2 bonitinho, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12. Opa, 2 vezes 6, 12, né? Põe um 2, manda 1, 2 vezes 3, 6 com 7. Uma casinha, 72, certo? Então, 72. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou trocar de lado, né? Então, vai ficar assim, ó. Menos 90V é igual a 72. V é igual a 72 dividido por 90. Vai dar um resultado negativo, certo? Então, V é igual... Vamos fazer essa divisão? 72 dividido por 90, né? 72 dividido por 90. 90 é maior que 72, 0, acrescenta um 0. Corta esse 0, corta esse 0. Quantos 9 cabem em 72? 8. 9 vezes 8, 72. Então, menos 0,8, o quê? Metros por segundo. Pronto, está resolvido. Mas por que negativo, professor? Porque está no sentido contrário à orientação da trajetória. Eu coloquei positivo para lá, então ele está no sentido contrário. Vou colocar negativo? Não, só pega o valor em módulo, né? Então vai ficar 0,8 metros por segundo. Alternativa
E de elefantinho. Muito obrigado, pessoal. Espero ter ajudado. Até a próxima. Fica de olho no vídeo de quantidade de movimento relacionado à colisão, tá? Importantíssimo. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.